Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou uma proposta que garante reserva de vaga para a contratação de pessoas que tenham sido resgatadas do trabalho escravo. Essa proposta altera a lei de licitações e prevê um percentual mínimo para essas contratações. Aqui ao meu lado está o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que foi o relator dessa proposta na Comissão de Assuntos Econômicos. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu já queria perguntar para o senhor qual a importância de dar oportunidade para pessoas que tenham sido resgatadas do trabalho escravo. Carla, primeiro, toda a alegria de estar aqui nesse programa tão importante para o país, né? Aqui se fala o que está acontecendo no dia a dia, né? E esse programa da senadora Augusta Brito, que é um projeto que vai se tornar, bem dizer, um programa de combate ao trabalho escravo. Muita coisa que está aqui vai ser regulamentado ainda pelo governo, né? É uma luta de todos nós, que é um absurdo, como a gente fala sempre, em pleno século XXI, você ter no país pessoas ainda sob o regime de escravidão. O projeto da nobre senadora, que eu tive o orgulho de ser o relator, olá, senadora Augusta Brito, parabéns, viu? O teu projeto é belíssimo. Ele diz simplesmente o seguinte: trabalhadores e trabalhadoras que forem encontrados sob regime de escravidão nessa ou naquela cidade serão aproveitados em novas concorrências públicas no município, no estado ou na União, num percentual que vai ser regulamentado para terem um trabalho decente. Isto é muito bom, essa é a síntese do projeto. Isso você vai fazer que os próprios empresários da região se preocupem em ver, se tiver trabalho escravo aqui, depois nós vamos ter que contratar, vamos perder outras vagas só porque usaram da ilegalidade. Então o projeto, na linha que está muito bom. Veja, na própria lei de concorrência, que você citou muito bem, lá já diz, mulheres violentadas, espancadas, enfim, que sofrem agressões. E aí vem muito no Brasil, o Brasil é o país que tem mais feminicídio, né? Mas não vamos chegar no feminicídio para evitar, né? Elas também terão, ela já tem vaga, ela já está na lei isso. Também quem vem do sistema prisional. Exatamente, os ex-presos do sistema prisional. Os ex-presos também terão essa oportunidade, como eu expliquei na comissão, de se recuperar, porque quando eles saem do presídio, embora cumpriram a pena, eles ficam com o carimbo, né? Então, isso vai facilitar para que o preso, uma vez liberto, cumprindo já todo o que ele tinha que pagar para a sociedade, que ele seja também contratado para o trabalho. Como já 2 exemplos que estão dando certo, é mais do que justo que o trabalhador que ficou sob regime de escravidão vá para um trabalho decente e contratado, de preferência, na mesma cidade onde aconteceu o fato. Porque muitas vezes, né, senador, essas pessoas elas não vão ter a experiência que o mercado exige. E, ao mesmo tempo, elas precisam, né, ser recolocadas, né? E, então, essa tem um alcance social. O espírito, como eu digo, a alma, né, de um projeto desses que eu defendi com muita consciência, até alguns senadores me pediram, mas se não tiver, corretamente a pergunta, né, mas se naquela cidade não tiver, bom, vamos procurar dentro do estado, que é a cidade vizinha, então, se acontecer o caso, contrate trabalhadores naquela situação. Isso é uma possibilidade, digamos, uma oportunidade muito grande para aqueles que sofrem o sistema de trabalho escravo, para que eles tenham oportunidade de ter um trabalho que eu chamo decente, um trabalho pela CLT, né? A CLT, com toda a retaliação que já houve ao longo da história, ainda ela é um instrumento fundamental. Nós estamos agora com os 80 anos da CLT. Até eu fiz uma palestra nesse sentido no Tribunal Superior do Trabalho e devo fazer mais algumas, onde eu estou enfatizando, porque eu sou também o relator do Estatuto do Trabalho. Então eu tenho um cuidado especial nessa linha de combate ao trabalho escravo e já aprovamos na CDH um projeto do senador Rodolfo Condrato, foi o relator, eu presidi, aprovamos por unanimidade, e agora está nas ações sociais, eu sou o relator. Propriedade, onde for, seja no campo ou na cidade, que for encontrado trabalhadores sob o regime de escravidão,
o empregador perde a propriedade. É um projeto que já está, inclusive, aprovado em emenda condicional. Já fez programa dele. Isso, agora é só uma regulamentação. Eu não sei por que alguns estão reclamando, já está aprovado e já está na Constituição por emenda condicional, que teve a participação muito grande do meu amigo, ex-senador Paulo Rocha. Senador, o Ministério do Trabalho ele divulgou uns dados que revelam o seguinte: no primeiro semestre deste ano, foram resgatados do trabalho escravo 1.400 pessoas. No segundo, se comparar com o primeiro semestre de 2022, praticamente dobrou, porque no primeiro semestre do ano passado foram 771 pessoas que foram resgatadas do trabalho escravo. Esse é o maior número de resgates em 14 anos. É uma situação, senador, também que precisa de atenção, né? Precisa de políticas aí para a gente... Como eu cuido desse tema há muito tempo, eu uso uma frase que até eu já usei aqui: se alguém me disser o único estado que não tem trabalho escravo, eu mudo o meu discurso. O que aconteceu agora nesses últimos 6 meses, pelos dados que você está colocando? Se pegar trimestral, vai dar a mesma coisa. Mesma coisa, digamos, o aumento que houve. É porque agora está aumentando a fiscalização. Com o governo anterior tinha praticamente, eu diria, mutilado, tinha quase que terminado com a fiscalização, os auditores fiscais, para fazer esse trabalho de fiscalização nas empresas, no campo e na cidade. Agora, com o novo governo, com o ministro Marinho, aumentou a fiscalização. Como aumentou a fiscalização, quase dobrou. E podem crer, é uma realidade, eu sei que cruel, mas é fato, é real. Por isso, iniciativas como essa da nobre senadora Augusta Brito tem todo o meu carinho e todo o meu apoio e a defesa que estou fazendo todos os dias. Já falei na tribuna do Senado, já falei nas comissões e queremos aprovar, sim, lá na Comissão de Ações Sociais, propriedade com trabalho escravo tem que perder a propriedade. Senador, você falou que o percentual mínimo vai ser definido. Como que vai ser essa definição? É cada órgão que decide? Vai ser uma lei específica? Não, Como é que é isso? Vai ser uma lei específica, será regulamentado pelo Executivo, né? Essa regulamentação que vai dizer, olha, cada licitação você tem que colocar ali que 10%, digamos, dos trabalhadores, vou dar um exemplo, se for 10 é 1, né? Se for 100 é 10, 10% dos trabalhadores terão que ser oriundo dessa área. E como me perguntou o senador, repito bem, quando ele perguntou para mim como relator, bom, se não tiver ninguém naquela região, naquele estado, bom, aí não tem, melhor que não tenha, né? O que nós queremos é que não tenha nenhum trabalhador que ficou sob o regime de escravidão nessa cidade ou naquele estado. Agora, se tiver, a própria sociedade local, e porque o projeto é educador, vai ter que contribuir para contratá-los, não importa que estado eles vieram, para que eles possam disputar uma licitação, garantindo vaga para os trabalhadores que foram encontrados na sua região sob o regime de escravidão. É uma proposta que dá oportunidade a pessoas que não teriam oportunidade, que teriam oportunidades reduzidas, talvez. No caso das mulheres, por exemplo, que o senhor citou, é uma medida, inclusive, que começou aqui no Senado. Aqui no Senado, houve essa, por iniciativa aqui da Diretoria-Geral, depois virou um decreto e acabou se tornando uma previsão dentro da Lei de Licitações, da Lei 8.666. O senhor acha que iniciativas assim, senador, tendem a fazer isso que o senhor falou, a incentivar o contrário, que as pessoas acabem evitando esse tipo de irregularidade para permitir que as pessoas, para não criar essas exceções, entre aspas? Perfeito. O Senado, de fato, tem feito história. Fez bastante no passado. Eu estou aqui há 3 mandatos, de 4 de federal, repito sempre isso. Mas, no atual, últimos, eu diria 4 anos, do presidente Rodrigo Pacheco, principalmente período de pandemia, e agora mais nesse novo mandato, nós já aprovamos em torno de 20 leis de combate ao racismo, preconceito e trabalho escravo. Fica aqui meus elogios ao presidente da Casa. E agora, veja bem, além desses exemplos que nós falamos aqui, num projeto como esse, nós vamos aprovar, o presidente Rodrigo já me designou como relator, já falei com o Davi Alcolumbre, já falei com o Flávio Arnes, e já falei com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, que sou eu, para mim relatar a matéria. E todos concordaram. Eu vou relatar essa matéria que vai tratar também disso, porque nós temos hoje no Brasil muita criança, muito jovem, que é encontrado nesse regime de trabalho escravo, para que esse jovem tenha o ensino gratuito
para chegar à universidade, inclusive aqueles que estão nos institutos, no ensino técnico, os quilombolas, tem ali cota para quilombola, tem cota para índio, enfim, todos os setores vulneráveis estão abraçados nesse projeto, para evitar exatamente medidas cruéis e, digamos, que por nós todos é condenadas em situação onde eles vivem sob regime de escravidão. Senador, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, parabéns pelo seu relatório, sucesso aí com a proposta. Obrigado. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/TV ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.